aulinha de geografia. Olha só, hoje nós vamos trabalhar dois temas, porque o primeiro, a gente já viu ele tanto, que nem tem mais o que ver sobre ele. Só tem que ler e estudar sempre sobre todos os temas. Mas olha só, qual é o primeiro tema de hoje, Tia Mi? Página 58, livro de Geografia. A formação inicial da população brasileira. Como se deu a formação inicial da população brasileira? Quem foram os primeiros habitantes? População brasileira, uma mistura de povos. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. E depois chegaram os europeus, até que enfim, saiu certo, e os africanos. Então, assim se deu a formação inicial dos povos brasileiros. Vamos lá. A população brasileira é uma mistura de povos. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para a formação da população brasileira. Aí tem um retângulozinho verde, grifa ele e coloca importante saber o que é miscigenação. Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos índios foram escravizados. Nós vimos muito isso em história e também em geografia. Então, fiquem atentos a esse fator aí. A chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos 16 e 18. Lembra que a tia me falou que existem vários povos africanos, não é só um povo africano, existem várias tribos indígenas e assim foi se dando aí essa mistura que formou nós. Vamos lá. O que a tia Mi quer que vocês façam na página 59? Caderno, cabeçalho completo, responda a questão 1 e 2. A questão 1 e 2, as respostas estão bem aqui, ó, nesse texto. A tia Mi não vai dar resposta de correção para vocês disso aí não, viu? Isso aqui tem que estar, ó, gravado na mente, no coração, em todos os lugares. Tô de olho. Copie a questão 1 e a questão 2 e responda no caderno de geografia de vocês. Resposta completa, parágrafo, letra maiúscula, ponto final, não esquecendo de nada. Depois que responderem as questões da página 59, lerem, grifarem as partes importantes da página 58, vamos lá para o tema 3. A vinda dos imigrantes. A tia Mi fez aqui um resuminho, porque existem de elefante, emigrantes, e existe de índio, imigrantes. E tem diferença entre essas duas palavrinhas. Mas pause, 1 minuto, já vamos falar sobre isso. Vamos lá, página 60. A vinda dos imigrantes. O que é migrar? O que é migrar? Migrar é sair de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para o outro e de um país para o outro. A tia Mi, por exemplo, migrou. Eu sou de Brasília e estou morando em Goiânia. Vamos lá. A diferença entre emigrante e imigrante. O lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, é sua terra natal. Eu nasci em Taguatinga, Brasília. Quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante. Eu sou uma emigrante. Eu saí de Taguatinga
e vim para Goiânia. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é de sua origem, ela é chamada de imigrante. Os imigrantes na formação da população brasileira. Vamos lá, só para ficar claro isso daqui. Emigrante. Sai do seu lugar de origem. Eu saí de Taguatinga. Então, eu sou uma emigrante. Imigrante. Entra em um lugar que não é de sua origem. Quando, por exemplo, eu sou do Brasil e vou para os Estados Unidos. Lá não é o meu lugar de origem. Então, lá eu vou ser uma imigrante. Os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil em maior número estão italianos, mamma mia, espanhóis, alemães, não consigo nem tentar imitar alguma coisa aí. Eles conversam muito engraçado, os alemães. E japoneses, que graças a Deus trouxeram japa que te me ama. A vida desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XVIII e início do século XX. Eles começaram a vir mais, esses, tá bom? Porque antes já vinham os africanos e os portugueses que vieram colonizar e os africanos que vieram como escravos. Nesse período também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos de imigrantes. Todos esses povos contribuíram para a formação da população brasileira e muitos deles exerceram grande influência na nossa cultura. Realmente, a gente tem um pouco de cada, né? A gente gosta, eu pelo menos gosto do cardápio de todos, tá, gente? E agora, vamos lá, página 61. 61. Tem umas imagens com as legendas. Sabe, gente, às vezes vocês não prestam atenção nas legendas das imagens. E as respostas, às vezes, podem estar nas legendas. As respostas, às vezes, podem estar nas legendas. É muito importante legendas, porque elas estão explicando onde, quando, como, porquê, de onde veio essa imagem, ok? Então, prestem atenção nas legendas. Depois que prestei atenção na legenda, fiz a atividade da página 59, continuação, não precisa fazer outro cabeçalho, não. Só um cabeçalho, só um versículo da semana e as duas atividades corridas. Mas, quero título para separar, ok? Atividade da página tal, atividade da página tal. Vamos lá? Atividade da página 61, as respostas são pessoais. Então, essas duas atividades de geografia não terá correção em PDF nem em vídeo, porque são respostas pessoais, ok? Coloque aí, se você for um emigrante ou um imigrante, me conte aí também no seu caderno. Belezinha?